Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão muito cansados, não, né? Olha só, a minha fala também é teórica, mas eu não acho que é a parte chata, tá? Eu acho que é uma parte muito legal, porque a gente precisa estudar e discutir balé. Pode deixar sem áudio, viu? Eu coloquei em forma de vídeo para ficar passando enquanto eu tô falando, mas pode deixar sem áudio. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, interagindo com vocês. Quantos aqui já fizeram aula de balé, já viram aula de balé? Conhece alguma criança, uma pessoa que fez aula de balé? Já teve esse contato com balé? Levanta a mão para mim. Ai, que legal. Então, não vou precisar entrar em muitos detalhes com algumas coisas. Pode voltar um pouquinho do início, por favor? E dá pausa. Aí, pode pausar. Ok. Bom, eu sou Ana Carolina, eu sou uma das pesquisadoras do Balé em Foco, sou licenciada em dança pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Aparecida, e é um prazer compartilhar um pouquinho da minha pesquisa, durante um mês com vocês. Saindo da rotina, são propostas de aquecimento para aulas e ensaios baléticos infantis. Esse trabalho também foi orientado pela professora Roseli Cons, porque dentre de todos os professores maravilhosos que passaram pelo Balé em Foco, ela foi quem eu mais me tive aquela ligação importante. Então, gente, pode passar um pouquinho para frente. Pode soltar? Isso. De onde surge pode parar, a ideia desse tema, né? Com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que entrar numa sala de balé, pegar as crianças ali de 8 a 10 anos de idade, que é o meu público-alvo e foi o público pesquisado, pegar essas crianças e falar: crianças, parem de conversar, de não sei o que, vai pra barra, abre primeira posição, plié. Isso não funcionava como aquecimento. Elas ficavam entediadas, fora que a gente precisava fazer aquele texto, né? Bota a barriga para dentro, escorre o bumbum para baixo, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Passava 1 minuto, elas já não estavam mais nessa postura necessária para o balé. Isso ficou na minha cabeça enquanto eu pegava os módulos do Balé em Foco. E daí, durante esses módulos, tiveram 3 professores, foi o professor Milton, a professora Roseli e o professor Robson, que trouxeram propostas de aquecimento de uma perspectiva somática. Então, um desses professores, que foi o que mais me marcou, ele falou: olha, é sem cabimento você pegar um corpo que está de uma criança totalmente desconcentrada, veio lá da casa dela, chegou e tal, e mandar ela para a barra. Você tem que fazer uma coisa mais dedicada, mais demorada, para esse corpo realmente estar aquecido para uma aula de balé. Porque vocês já pararam para pensar? Gente, o balé é super anti-anatômico. É uma coisa que a gente fica assim, a gente é super anti-anatômico, não é uma coisa natural. Então, conversando com a Roseli, a gente combinou: não, vamos elaborar propostas de aquecimento que sejam interessantes, principalmente para as alunas, mas que cumpram alguns objetivos. Pode soltar um pouquinho o vídeo, que aí deixa rolando para o pessoal ver. E daí, gente, a Roseli trouxe uma palavra, pode pausar, bem importante para nós, que era pensar o planejamento reverso desse aquecimento. Onde eu quero chegar no final dessa aula? O que eu preciso? Aí eu escrevi uma lista, né? Falei: eu preciso que as meninas estejam encaixadas, preciso que elas estejam concentradas e principalmente animadas para essa aula. Na primeira semana desses aquecimentos, nós trabalhamos a questão da consciência, né? Ampliar a consciência corporal dessas crianças. Então, pode pausar um pouquinho, voltar um pouquinho e pausar. Eu pedi para que elas ficassem deitadas no chão da forma que elas quisessem, e aí vocês vão imaginando comigo, tá? Que elas deitassem no chão, que elas imaginassem que elas estavam deitadas na praia, e que elas sentissem aquela areia quentinha todo o corpo, e aí elas ficavam. Aí eu falava: tá, agora mexe só a extremidade dos dedos, a extremidade dos pés, e elas iam sentindo. E aí, na segunda semana de aula, nós trouxemos algumas bolinhas. Essa é a segunda semana, pode deixar lá. Nós trouxemos algumas bolinhas e a gente pediu para que elas fossem fazendo massagens no corpo. Tá, quando a prof pede para vocês encaixarem o bumbum, que músculo que trabalha? Elas iam passando assim no bumbum, pegando tudo certinho. Tá, quando a prof pede para vocês colocarem, né, a barriga para dentro, como que a gente ativa essa barriga?
Aí elas iam trabalhando, mexendo e tudo. E aí no final dessa aula eu pedi para que elas desenhassem o que elas sentiram. E aí nessa perspectiva a gente trabalhou muito o que é a linha que a Roseli trabalha, que é a ideoquinesis, que a Vivi também apresentou. Que é essa questão de usar a imagem para trabalhar o corpo. Então essa foi a primeira semana de aquecimento da consciência corporal. Na segunda semana a gente trabalha um pouquinho sobre como possibilitar a aquisição dessa postura verticalizada do balé. Porque vira e mexe a gente pedia, mas elas iam perdendo o negócio, né? Vai ficando cansada. E aí nós trabalhamos um aquecimento proposto pelo professor Milton, que eu pedi para que as crianças ficassem sentadas uma do lado da outra. Coloquei uma música animada, né, para sair daquela coisa só da música clássica, e elas já ficaram empolgadíssimas. E aí a gente pediu, né, façam ponta, façam flex, não sei o que, andedan, andeor. Para quem não sabe, andedan e andeor é a rotação coxo-femoral. Andedan quando a gente está com os pés juntos, andeor quando a gente abre. Então a gente começou a trabalhar isso e ao final pedi para que elas colocassem a mãozinha embaixo do bumbum e dessem uma mexidinha. E sentisse como que era esse corpo. O corpo quando estava, né, sem essa postura verticalizada e quando estava com a postura verticalizada. E daí, gente, desse aquecimento eu percebi uma diferença assim, gigantesca durante a aula. Porque quando eu falava, olha, aciona tal e tal coisa, lembra de tal exercício, elas conseguiam entender muito melhor. Então já foi aí uma coisa legal, né? Terceira semana, pode soltar. Aí então elas fazendo os exercícios já em andeor, fazendo ponta flex e entendendo como que esse corpo se comporta enquanto as pernas mexem, os braços mexem. Ai, pode parar. Terceira semana. Até aí, a gente fazia tudo sentado. E essas meninas chegavam no fogo porque elas queriam ensaiar a coreografia de balé. E aí, eu, conversando com a minha orientadora, falei, Roseli, as meninas chegam doidas para dançar. O que eu faço? Eu preciso de uma coisa mais, né, enérgica. Aí a gente teve uma ideia. Elas gostam muito de TikTok. E aí eu quero abrir uma coisa bem importante para vocês, que quando nós, professores, validamos a cultura, o conhecimento e as ideias que o aluno tem, gente, a relação de ensino-aprendizagem muda assim, de uma coisa para outra. Então a gente elaborou uma coreografia, mini coreografia, que elas transferiam peso na música do TikTok. Aí, em determinada hora, eu pedia para que elas colocassem a mão no meio das pernas e fossem sentindo o negócio aqui, mexendo de um lado para o outro. E aí eu falei, ó, agora vocês sentem, o andeor não é pelo pé, é pela coxa. Hoje eu nem falo, vira o pé pra tia, não, vira a coxa, vira tudo. Semana, o objetivo, pode parar um pouquinho, esse é rapidão, volta um pouquinho. Na quarta semana, o objetivo era trabalhar a tonicidade dos movimentos. Por quê? Quando a gente trabalha com criança, eles aprendem muito pela cópia, né? Ah, então faz isso, faz não sei o quê. Mas tem uma tonicidade que é necessária no balé, principalmente quando as meninas vão ficando mais velhas, que é aquele tônus, né? Aquela força. E aí eu conversando com a Roseli, falei, Roseli, como que eu vou falar para essas meninas botar força no movimento? Às vezes uma coisa que precisa ser suave e tem muita força. Aí ela deu a ideia da gente trazer novamente as bolinhas. E aí eu coloquei elas sentadas como se fossem num circuito, assim, na sala. E a gente usou as bolinhas. Então, pedi para que elas apertassem as bolinhas para sentir as escápulas. Pedi para que elas colocassem a bolinha na mão e fizessem um movimento de ir e voltar. E qual a sensação que elas tinham depois disso. E essa aula também foi muito legal, porque utilizamos dos recursos, né? Da música que elas gostavam e de ser uma coisa mais rapidinha. Algo interessante de dizer também é que no decorrer dessas 4 semanas de aula, a gente sempre ia relembrando o que estudou na aula passada, tentando não passar dos 15 minutos de aula. Porque para quem trabalha com aula sabe que a gente tem 1 hora para fazer 1 milhão de coisas. Então, sempre se tinha um objetivo, não passar um quarto da aula, não passar um quarto da aula. E aí, no final da semana, eu sentei com elas e a gente conversou. E eu perguntei, né, qual foi a parte que elas mais gostavam, se elas sentiram alguma diferença ou não. Elas falaram assim, tia, eu no início achei bem estranho a gente chegar no balé e não ir para a barra de balé. Mas depois eu gostei. E adivinha o que elas mais gostaram, gente? O aquecimento do TikTok. Claro, o aquecimento do TikTok. E aí deixou já um aprendizado para mim, né? Parte sempre do que elas gostam para entrar nessa atenção para a aula. Aí pode pausar. Eu queria que vocês ficassem de pé comigo. No lugar mesmo, tá bem simplesinho. E aí vocês vão abrir os braços assim, ó. Braços e pernas. Isso, bem legal aí.
E eu vou ensinar, gente, a sequência do TikTok para vocês, tá? É uma música bem conhecida. A gente começa transferindo o peso assim, ó, tirando um braço e uma perna, um braço e uma perna. E eu vou cantar para vocês com a minha voz maravilhosa, tá? Então prepara, abre os braços lá todo mundo. 7, 8, vai. Ando na prancha. Isso! Cuidado, tubarão vai te pegar. Faz um plié abrindo tudo. Ando na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Aí agora a gente começa a parte assim. Tubarão, te amo, foca. Mas aí essa parte eu não sei a letra. Aí o que eu pedia? Para elas colocarem a mão no meio das pernas, coloca aí uma mão em cada perna. Aí vocês vão só ir fechando assim, ó. Pra ver o que vocês vão sentindo. Fecha, aí abre uma perna. Aí fecha, aí abre a outra. Vocês sentem de onde que sai esse negócio que é da coxa? Elas também sentiram. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também a equipe do Balé em Foco. Obrigada, professoras, por possibilitarem que a gente conseguisse trabalhar essa pesquisa. Obrigada, obrigada mesmo. A minha pesquisa no Balé em Foco, ela foi pelos atravessamentos do mundo do trabalho, da relação de trabalho dos bailarinos e seus contratantes. Então, ela parte de um tema que foi muito difícil para mim no início, porque é uma pesquisa recente. Então, no nosso cenário atual, esse levante de informações, essa consideração de pensar o mundo do trabalho da dança, com o recorte do balé, quais que são as precarizações que nos atingem como profs, né? E tudo que nos atravessa também como intérpretes. É uma pesquisa muito recente, muito nova, e eu tive a orientação da Caroline Paes de Barros, e nós juntas construímos uma pesquisa, então, que tinha como objetivo criar um leve levantamento, então, de mídias, para que nós pudéssemos juntas e juntos, né, todos nós, iniciarmos esse letramento, esse construir o conhecimento, uma base, para nós nos colocarmos no mercado de trabalho e nos colocarmos com muita sabedoria, entendendo os nossos direitos, entendendo aquilo que tira de nós coisas que legalmente já nos são dadas. Então, para nós sabermos militar em relação a isso, para nós sabermos como nos posicionar nos contextos em que nós nos inserimos. Então, com base nisso, nós construímos então uma instalação interativa, que é a que está lá fora. Eu convido vocês, para quem não interagiu ainda, interagir, tá bom? Ela está lá fora e ela tem alguns dados da pesquisa que a gente fez, algumas imagens que nós trazemos, então projetos e associações que no momento estão pelo mundo e pelo Brasil também construindo essa formalização do campo da dança, do campo do trabalho com a dança. E dentro dessa instalação também nós construímos um pequeno checklist, que é uma forma, ao mesmo tempo que divertida, de interativa da gente fazer, também é uma reflexão para nós sabermos quais contextos nós estamos inseridas como profs, então, e como intérpretes também, se nós estamos em condições de trabalho que são, de fato, o que é assegurado pelos nossos direitos. Então, o checklist começa com uma base que a gente usou para a nossa pesquisa também, que trabalhar com graça é diferente de trabalhar de graça, e essa consciência é importante. E o primeiro ponto existe clareza na delimitação das minhas funções? Então, sempre saber se eu vou dar aula, se eu vou coreografar, o que eles estão, que a empresa, as pessoas que estão me contratando estão com o objetivo, né, que eu faça. Então, entender a clareza das delimitações das funções que eu vou cumprir é muito importante. Eu tenho consciência do tempo, que todas as minhas responsabilidades nesse trabalho me ocupam, locomoção, planejamento, prazos, carga horária, para saber quanto tempo eu vou dedicar para aquilo, né, na minha vida, e se isso compensa, se isso está de acordo, se é assim mesmo que tem que ser. Estão me pagando justamente, isso é bem bom. Calcule o lucro líquido que você ganha e compare com locais e ocupações semelhantes. E por último,
realizei um levantamento do que devo me proteger: atrasos de pagamento, multas, lesões, cancelamentos, exposições, assédios morais, cobranças de figurino, entre outras coisas, que é muito importante para que nós termos consciência dessas obrigações, dessas coisas que nós temos que nos proteger, para nos unir realmente e lutar contra um cenário que muitas vezes precariza a nossa profissão, não legitimiza ela, não segue os seus regulamentos, não cumpre os nossos direitos. Então, em uma das caixinhas da instalação, nós temos também uma frase de unir-vos. Então, vamos nos unir como profissionais da dança, como profs, como bailarinos, como seres atuantes, dançantes, e entender que esse é o nosso ofício e ele merece e ele deve ser validado da forma como já está legalizado e precisa mais de legalização. Então, que nós usamos em prol dessa formalidade, tá bom? E, por fim, queria convidar vocês que interagirem e pegarem o checklist. Aqui no cantinho tem um QR Code que é para encaminhar a gente para uma página do Plano B, que é o trabalho da minha orientadora, e lá nós deixamos, então, um breve levantamento que nós realizamos. Lá tem os links que nós utilizamos, as pesquisas, o acervo de mídia que está acontecendo no momento, ou já aconteceu, de greves, paralisações e coisas importantes que vem acontecendo na relação mundo do trabalho, dança e balé ao redor do mundo. Então, estão todos convidados e convidadas a entrar nesse QR Code, serem encaminhados para esse lugar. E é isso, vamos nos unir, vamos nos informar e lutar pela legalização do nosso trabalho, tá bom? Chamo ao palco a minha colega pesquisadora Caroline para a sua performance. Foi algo mais ou menos assim. E todas as minhas questões com o balé não me afastaram dele. Pelo contrário, me aproximaram cada vez mais. Naquele momento eu tive uma epifania, onde pude me reconhecer naquela frase. E todas as minhas formas de dança começaram a fazer sentido. Eu tenho muitas lembranças, mas uma lembrança que a gente nunca esquece é a primeira aula. Lembro de ser uma turma de crianças entre 6 e 10 anos. Eu, com um colã branco, uma saia lilás, uma meia branca e uma sapatilha de couro branco. Era uma aparência meio cômica para uma adulta. Quando terminou a aula, eu saí da sala junto com as crianças. E o comentário de uma das mães foi: "Ué, mudou de professora?" Eu prontamente respondi: "Não, eu sou uma aluna também. Eu sou uma aluna também." Não é fácil ser uma bailarina no Brasil. Imagine uma bailarina favelada, coxa grossa, cabelo duro, que começou a fazer aula com 18 anos. Coxa grossa, cabelo duro, que começou a fazer aula com 18 anos.
epifania. Eu tive uma epifania. Amizade, vida, porta, compõe, caminhada, amizade, caminhada, momento, real, crianças, adolescentes, adultas, caminhada, confiança, questões, amizade, superficiais, profundas, espectadora, apaixonada, caminhada, ciclo, horas, pressões, luta, caminhada, ansiedade, confidência, abuso, avelado, coxa grossa, cabelo duro, caminhada, existenciais, perturbador encabulado, caos, pesado, movimento, concentra, coxa grossa, cabelo duro, sequência, memória, agradecer, registrado, sequência, conversas, danças, feições, insegurança, medo, rejeições, transformar, paz, sem fim. Foi algo mais ou menos assim, abre aspas. Todas as minhas questões com o balé, eu com uma saia de laço, uma meia branca, uma sapatilha de coisa. Mas uma lembrança que a gente nunca sabe como é a primeira saia de laço. não me afastar, De ser uma sapatilha de coisa. me aproximar cada vez mais. Fecha aspas. Naquele momento eu tive uma epifania, onde pude me reconhecer naquela criança. E todas as minhas formas de dança começaram a fazer sentido. Eu, com um colã branco, uma saia de laço, uma meia branca e uma sapatilha de couro branco. Caminhada. Eu, com um colã branco, caminhada, uma saia de laço, uma meia branca e uma sapatilha de couro branco. Começaram a fazer sentido. Aonde eu cheguei? Cheguei mais longe do que um dia eu pude imaginar. E quando eu fito os olhos para o futuro,
vejo que ainda estou longe da minha chegada, mas sabe o que fazer sentido? Mas para ser bem sincera, nem sei aonde eu vou chegar, mas estou em movimento, com caminhada, memória. Sempre diziam, olha como ela é boa em matemática, deveria fazer engenharia. E como você já deve esperar, simples assim, minha profissão estava decidida, eu ia ser engenheira. Mas houve um pequeno desvio na trilha e o caminho inteiro se alterou. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei num projeto de balé para adultos no IFG. E desde então, eu nunca mais saí do balé. O balé até hoje segue sendo a minha principal área de pesquisa. Inclusive, eu sou professora de balé para crianças. Já com 17 anos, no final do meu ensino médio, eu decidi bagunçar um pouco os planos. E eu decidi fazer dança. Eu entrei numa graduação em dança e, para além do que os outros tinham de expectativas sobre mim, tudo aquilo que eu conhecia como mundo, tudo aquilo que eu sabia sobre mim mesma, tudo virou de ponta cabeça. Porque, pela primeira vez, eu tinha feito uma escolha que realmente impactava a minha vida e eu escolhi aquilo que eu queria, sem a interferência de ninguém. E desde então eu descobri um novo corpo, que eu descobri um novo mundo. Já na licenciatura, eu tive acesso a um monte de coisas, eu vi várias teorias, mas uma delas me fisgou como nenhuma outra. Foi o estudo de Lacan sobre o movimento.